esse time do Cruzeiro, quando tinha o Leonardo Jardim e agora com o Arthur Jorge, como que, guardada aí a devida proporção de o que é o São Paulo, mas vinha aí, gente, se o Roger pede hoje aqui, ele ia ser demitido, né? Só para ter uma ideia de como estava o São Paulo, né? Então, mexeu no time, colocou um atacante que não tinha gol na temporada e fez 3, né? Hat-trick aí pro Ferreirinha, que se enfrentasse esse time do Cruzeiro aí com o William na direita, né? Ele ia pra Copa, né? Com o Ancelotti. Tudo bem que ele fez um gol ali em cima do Cauã, mas tô separando aqui o meu paninho para passar pro Cauã Moraes, porque tem um crédito aí de algumas falhas ainda, e tomara que elas não aconteçam para igualar ao que o William entrega com a camisa do Cruzeiro, né? Mas a responsabilidade dos jogadores, porque eu estava falando sobre o Leonardo Jardim. Quando o Cruzeiro achou que é mais time do que jogador achou que é mais do que está atuando, acontece exatamente o que aconteceu. Você começa um jogo bem, marcando em cima, pressionando o São Paulo, até uma bola dominada pelo senhor Matheus Henrique, e que ele acha que dar um drible no meio de 500 jogadores é a melhor das iniciativas, né? E aí vem a origem do lance de pênalti para o São Paulo. Você depois, numa falha de marcação, quando a linha defensiva, o Vidalba tá lá não sei aonde, o Fabrício corre para trás, e aí o William, mais uma vez, né, aparece em um lance capital. Se ele fica em pé, ele consegue tirar a bola, véio. Ele tenta um carrinho com a perna esquerda ainda e dá o gol pro Ferreirinha e toma 2-0. Ali era pro jogo praticamente acabar pro Cruzeiro, né? E o Cruzeiro volta pro segundo tempo, consegue um gol, fica em cima, o Matheus Pereira tem a chance do empate, o Rafael faz uma ótima defesa, Rafael que tinha feito ótima defesa numa cobrança de falta do Kenny Arroio ainda no primeiro tempo, e aí um time tem um goleiro e o outro não tem um goleiro, né? Não quero colocar aqui a responsabilidade total da derrota no Matheus Cunha, véio. Mas tudo que foi até hoje entrou, véio. E o que não está indo, ele está fazendo um esforço para tornar aquele lance complicado. Deu assistência, gente. Parabéns aí por ter dado uma assistência, né? Mas se a gente for avaliar um goleiro por ele dar assistência, por ele dar lançamento bom com o pé, aí nós estamos em outro planeta, né? Aí a gente tá todo errado. Então, goleiro precisa de ritmo? Precisa. Mas ele precisa pelo menos defender o básico do básico do básico, né? E não o que ir no gol entrar, né? E é o que está se transformando até aqui. O Matheus Cunha é jovem, pode evoluir, mas que evolua treinando, né? A gente não precisa sofrer com ele tentando evoluir e tomando gol atrás de gol, atrás de gol e atrás de mais gol. E essa peneira que tá a defesa do Cruzeiro, né? Aí dá para entrar todo mundo também. Então, esse time do Cruzeiro, quando ele achar que pode dar toquinho no meio campo, pode dar cruzamento com a perna esquerda, como o William, numa ótima jogada ele tentou. E aí eu estou falando dos dois aqui, que o Arthur Jorge, pelo menos, leu o jogo muito bem, né? E tirou os dois no intervalo. E eu espero que seja a última chance aí que o William teve como titular. Precisa ser recuperado, é um ativo do clube, sim, mas vai recuperar também treinando, entrando um jogo ou outro. Deixa espaço aí para quem já mostrou que vai crescer, que precisa crescer, que é o jovem Cauã Moraes. Então, esse elenco do Cruzeiro, quando ele achar que ele é mais do que e gente, não ganhou absolutamente nada, véio. Achar que é mais do que eu não sei por onde, né? Baseado em quê, né? Eu não sei, véio. Se alguém aí acha que joga mais do que joga, tá muito enganado, né? É só, na hora que acontecer isso, fala assim, abre a tabela aí. Vê aí o que você está entregando. Véio. É goleada atrás de goleada, 20 gols em 10 jogos, 2 gols de média por partida, véio. Esse é o Cruzeiro até agora no Campeonato Brasileiro, véio. É vergonha atrás de vergonha. E isso vai ficando cada vez mais comum, né? Chegar e pedir desculpa, precisamos mudar, e a tabela vai indo, 30 pontos já, conquistou 7. E esse aí não tem nem a desculpa do outro que caiu, né?
não finge que paga e finge que joga. Não, esse aí ele recebe mesmo. E aí eu acho que a vergonha é maior ainda, né? Que vem sendo feita por cada um desses jogadores do Cruzeiro. E o que eu espero, Léo Campos, Valu, Pedro e amigos aqui da Samuca TV, é que a diretoria do Cruzeiro, que achou uma ótima ideia postergar o que era inevitável e só foi trocar quando a água passou aqui, ó, foi mudar o comando técnico. O Cruzeiro, depois que sofre o terceiro gol, aí a gente vê no campo a condição física, o Valu já falou isso para trás aí, ela não vai mudar da noite para o dia, né? A condição física do Cruzeiro é deplorável. E isso a gente está acompanhando jogo após jogo. E vem do que aconteceu anteriormente, né? Quando um amigo aí manda que... mas falaram que o problema é o Tite. Cara, se você é simplista dessa forma, para ter uma simples conclusão como essa, velho, quando o Adenor assumiu outro time aí, bora lá seguir o homem que talvez ele te dê alegria em outro lugar aí, né? Porque aqui no Cruzeiro só foi decepção, a tragédia completa. E a diretoria do Cruzeiro, que não conseguiu fazer nenhuma movimentação de final de janela, que achou que não precisava ir ao mercado para tentar um goleiro confiável para esse momento, é pegar em oração para chegar logo a parada para a Copa. Véio. E aí vai um outro detalhe. Se estão esperando um milagre para o Cássio se recuperar, eu tenho medo de ser tarde demais. A janela do meio do ano, o Cruzeiro precisa ir ao mercado para contratar um goleiro. O Matheus Cunha já está dando sinais aí de que não vai passar disso aí não. E ele tem que melhorar bem para a gente sofrer um pouquinho menos, né? Então, diretoria do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que aqui estava, né? Se sai daqui achando que está tudo normal no gol do Cruzeiro, aí é mais um erro que vai ser cometido, né? Pedro Júnior, o Spindel, que estava aí mais uma vez, né? Joaquim Pinto, vai ao mercado garimpar aí muita coisa, e ao Arthur Jorge que seja dado o devido respaldo. O Cruzeiro tem que sobreviver até a parada para a Copa. O que é sobreviver? E aí, Valu, eu vou falar uma coisa aqui e mais à frente eu posso mudar de opinião, não tem problema nenhum se eu estiver errado. Eu acho que focar em campeonato brasileiro é dar um recado para esse grupo que só tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento vai estar fazendo um grande serviço. Tem que colocar esse pessoal para ralar, para ralar. E se nos jogos que restam no Campeonato Brasileiro, que se priorizar a competição, aí vai largar a Copa Libertadores e Copa do Brasil, né? Temos mais 8 jogos de Campeonato Brasileiro. Esses 8 jogos aí, eles não vão definir se o Cruzeiro vai cair, se o Cruzeiro não vai cair. Claro que precisa chegar ali, pelo menos, com 20 pontos, né? Então, tem 7, teria que fazer 13 em 24. É um aproveitamento bem maior do que essa turma entregou até agora, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Mas chegar pelo menos ali no meio do ano com 20 pontos, classificado para uma Copa Libertadores, Copa do Brasil, deixa ver o que vai acontecer. Sobreviver até a janela do meio do ano, porque o Arthur Jorge terá um trabalho absurdo. E se tiver que sumir com alguém, tem que sumir. Se tiver que mudar 10, tem que mudar. E que a diretoria dê esse respaldo. Já passou da hora do Cruzeiro dar uma resposta totalmente diferente. Bem diferente. Isso aí que está entregando aí elencos bem piores e muito mais barato. O elenco entregava. Melhor do que isso, né? Porque esse aí ele tá conseguindo quebrar recorde negativo atrás de recorde negativo. Então, Arthur Jorge, fica firme aí. O torcedor do Cruzeiro, abraça cada vez mais esse técnico, porque é ele que vai fazer a coisa andar. Véio. É ele que tem que conduzir um processo que seja de reformulação. Véio. Se chegar no meio do ano, eliminado em Copa Libertadores, fora de Copa do Brasil, e falar que vamos tirar o time da Copa do Brasil, coloca não sei quem,
na Copa Libertadores, coloca não sei quem, velho. Quem tem confiança que em 8 jogos esses caras vão entregar algo aí, velho? Eles não estão entregando, véio. Então, tenta fazer alguma coisa aí em Copa do Brasil, tenta o máximo que der em Copa Libertadores e no meio do ano, passa o facão se tiver que passar, porque de vexame o torcedor do Cruzeiro já está cansado. Ô, Léo, com certeza, é um resultado péssimo para o torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro, o Gabriel apontou, né, o torcedor que foi até São Paulo, e os jogadores precisam de dar uma resposta. Tá muito claro já, infelizmente, o tempo para que algumas mudanças nesse elenco fossem feitas passou, e aí, mais uma vez, mais uma estrelinha que se coloca lá no quadro das incompetências da diretoria do Cruzeiro. Não conseguir melhorar esse elenco, o início horroroso de Campeonato Brasileiro, é uma diretoria, e beleza, o Cruzeiro tomou 4 gols, mas a gente reclamou aqui por muito tempo da atuação patética da arbitragem. Isso já aconteceu, com esse juiz várias vezes. E a diretoria do Cruzeiro tá lá, tranquila. Não, deixa ele apitar o próximo jogo do Cruzeiro, ele vai mudar, ele vai fazer diferente. Até aquela palhaçada que ele fez com o Matheus Pereira no próprio Morumbi aí, a diretoria do Cruzeiro aceitou muito de boa. O Gaciba tá lá, tranquilo. Cruzeiro sendo prejudicado à torta e à direito e nada muda. Hoje a gente viu um Cruzeiro precisando de reagir no jogo e não tínhamos opções qualificadas no banco de reservas, e aí é o que o Valu falou. Ainda esperamos o personagem que chegou e falou que esse elenco era o melhor da América do Sul, um dos melhores da América do Sul. O senhor Bruno Spindel, ele é responsável pela montagem do elenco. É essa diretoria que avalizou um goleiro que o Cruzeiro hoje tomou 5 finalizações no gol, Léo. 4 foram gol. Então, assim, ninguém chegou aqui na Toca da Raposa entrando e vestindo o uniforme. Foi essa diretoria, composta pelo Spindel, composta pelo Pedro Júnior, pelo Joaquim Pinto, pelo Pedro Lourenço. Foi essa diretoria que avalizou alguns atletas que estão nesse elenco. Então, essa vergonha que os jogadores passaram dentro de campo também é muito por conta da falta de comando. Eu vou seguir falando disso. Acertaram no Arthur Jorge, tardiamente, mas acertaram. Agora é torcer para que eles deem respaldo. Mas o que a gente viu hoje aqui foi horroroso. Mais uma vez, o São Paulo vinha extremamente fragilizado. O Roger extremamente criticado, porque a única coisa que o São Paulo conseguiu contra o Internacional, que é um time que briga hoje na mesma zona que o Cruzeiro, foi fazer cruzamentos para dentro da área. E hoje parecia o São Paulo do Tele Santana. A hora que o São Paulo foi no ataque do Cruzeiro, o São Paulo fez gol. Então, eu quero ver o que o Arthur Jorge tem para falar, mas eu tô com você, tô com o Samuel. Para mim é o menor dos culpados, mas eu torço para que o Arthur Jorge faça algumas mudanças. Eu torço para que ele coloque o Cauã Moraes como titular. Não sei se vai ser o Otávio, mas o Cruzeiro vai precisar de urgentemente mexer no gol. Nenhum time se sustenta com um goleiro. Durante a pressão do Cruzeiro, Léo, a gente viu por várias vezes o Gabriel falar Rafael salvo. Rafael fez uma baita defesa no cabeceio do Matheus Pereira. Em outras intervenções, a bola foi no gol e ele defendeu. Todas as que foram no gol do Cruzeiro, o Cruzeiro tomou gol. Não tinha como o Cruzeiro reagir. Porque se o São Paulo fosse ao gol do Cruzeiro, o Cruzeiro tomaria o gol. Então, assim, é a diretoria também que vai ter que dar uma resposta, o que vai fazer. Não sei se vai procurar um goleiro sem contrato, alguma coisa do tipo. Chamar o preparador de goleiros também, falar, o que está acontecendo? Que o nosso goleiro ele não consegue defender uma bola. O goleiro do Cruzeiro estava dentro do gol num lance de escanteio, Léo. E o Arthur Jorge cobrar desses jogadores também. Ter mais inteligência. Porque o Caio Jorge sai na cara do goleiro, é um toque a mais. O Christian sai num contra-ataque, é um toque a mais. O Christian com o Cruzeiro perdendo de 3-1, precisando de manter a bola, tenta passar de 3 jogadores. Por pouco não perde o gol do lance que foi o gol do Cruzeiro. Cobrar o Gerson, o Matheus Henrique, vão dar resposta dentro do campo. Cobrar dessa galera também. E aí eu acho que é o papel do Arthur Jorge. Ver ali, tem determinados jogadores que eles vão até um certo pontinho. Eu sei que as opções são as mais escassas possível, que olhe para baixo, mas voltar a jogar com 2 atacantes. Atacante, cara que tem fome de gol, quer ir para dentro, quer dar um drible, quer dar um chute. Porque essa história de meia na ponta, de segundo volante, primeiro. Não. Primeiro é no básico do futebol. O Cruzeiro precisa de fazer o básico do futebol. Então eu torço muito para que o Arthur Jorge faça isso. Eu sei que ele tem capacidade para isso. E a diretoria do Cruzeiro vai precisar assim, fazer uma janelaça no meio do ano para compensar esse início de ano
patético que eles construíram. É mais uma estrelinha que se cola no quadro dos fracassos da diretoria de futebol do Cruzeiro. O valor perder nunca é bom, mas a forma como o Cruzeiro perde amplia, potencializa a raiva do torcedor de tal maneira, hein, Valor? É porque são muitos números ruins, né? Além do próprio resultado do campo, o Cruzeiro voltou a ser o time de alguns minutos bons dentro de uma partida, né? O Cruzeiro que havia feito uma partida sólida contra o Vitória, a gente havia ponderado a questão da fragilidade do adversário, mas o Cruzeiro havia enfrentado outros adversários frágeis e também não havia conseguido fazer o que fez contra o Vitória. Hoje voltou a ser o time de alguns minutos apenas, né? O Cruzeiro, para mim, tem 10 minutos bons na partida, que são os 10 minutos da volta do intervalo, né? Quando consegue fazer o seu gol e consegue pressionar o São Paulo. E aí, como já destacou o Pedro, né? Existe um goleiro lá para fazer defesas difíceis, defesas complicadas, para defender. Eu acho que, assim, claro que existem responsabilidades. O Matheus Cunha, ele não é o único dos problemas do Cruzeiro. Gerson e Matheus Henrique fizeram uma péssima partida. O Matheus Henrique ainda pior um pouco do que a do Gerson, mas, repito, péssima partida do Gerson. O William fez mais uma da série de partidas ruins que ele fez, mas preocupa muito a situação do Matheus Cunha, um goleiro que ali no terceiro gol principalmente, né, você vê geralmente uma ação de um goleiro saindo, socando a bola ali no centro da área, sem confiança total, e aí quem também treina o Matheus Cunha, o Robertinho, que é um cara muito competente, mas precisa de entender o que está acontecendo. Psicologicamente, o Matheus Cunha está pronto para assumir essa responsabilidade do gol do Cruzeiro? Tá pesado para ele? Valu, mas se ele não estiver pronto, tem que ir um jovem, um Otávio. Cara, alguém tem que ir. Eu que não sou. Eu não sou goleiro. Alguém com mais capacidade tem que ir. Ou então conseguir recuperá-lo assim, já para terça-feira, de preferência. Ele não é o único problema, repito. Gerson precisa de se entregar mais, precisa de se comprometer mais com o jogo. Não é sempre que dá para dar um toque refinado no meio-campo. O Cruzeiro tem que partir das bases simples. Matheus Henrique, a partida dele pior é sempre a próxima, né? Tá ficando claro aí de que tomara que o Romero tenha condições. O Romero não vai resolver todos os problemas do Cruzeiro, não. Nem é justo a gente colocar essa cruz para ele carregar. Mas no meio-campo, o cara que joga sério, o cara que sustenta, um cara que consegue jogar, um cara que consegue não só correr para trás quando precisa de fazer uma falta. Pega uma falta hoje feita por um dos dois volantes do Cruzeiro, pelo Gerson para o Matheus Henrique. Tenta puxar na partida. O William já deu, né? Nós falamos aqui durante a semana na Samuca TV que todos nós, eu não sei se teve alguém, mas salvo engano, todos aqui e boa parte da torcida seria capaz de escalar o Cauã Moraes. Hoje o William fez 45 minutos, mais 45 minutos deploráveis como ele já havia feito. A zaga voltou a ser hesitante porque é um contexto, né? É um conjunto. Quem se salvou na partida para mim foi o Arroio. O Christian fez o gol, não foi bem nessa partida também, mas não acho que ele foi dos piores, nem de longe nessa partida. O Caio Jorge também ali não conseguindo. E o adversário foi chegando com facilidade. É verdade, teve um pênalti para mim que não foi pênalti, mas enfim, você tem que se recuperar. Você vai vencer só os jogos que você sair à frente. Quando o adversário fizer 1-0, então acabou o jogo para o Cruzeiro? Não pode, né? O gol acontece aos 11 do primeiro tempo. Você tem 80 minutos para se reestruturar. Para voltar para o jogo. Aí não, você vai 4 minutos depois, basicamente entrega um gol com todo mundo correndo para trás e ninguém combatendo o portador da bola. Como disse o Samuel, o Cruzeiro consagrando o Arthur e o Ferreirinha, dois caras, um chegou agora e foi emprestado pelo Botafogo. Imagina, o Botafogo está em boa condição e cedeu esse atacante assim para o São Paulo sem fazer a menor força. E o Ferreirinha foi titular, um cara que está no São Paulo, que convive com lesões, mas contra o Cruzeiro, enfim, são muitos problemas. A conta dessa derrota, para mim, mais leve que eu vou colocar no papel é para o Arthur Jorge, sim, que está no seu segundo jogo. Essa conta dessa derrota tem assinatura
pesada dos atletas e tem a assinatura pesada da diretoria de futebol. Bruno Spindel, onde está você? Não vai resolver nada, não vai contratar ninguém agora, mas onde está você? Você continua com a mesma opinião ainda de que o Cruzeiro é um dos melhores elencos da América do Sul? De que o Cruzeiro é um elenco forte? Essa opinião continua ainda após 21 jogos na temporada 2026 para 9 vitórias, apenas uma dessas vitórias no Campeonato Brasileiro, 4 empates e 8 derrotas. O Cruzeiro que o ano passado, no ano inteiro, perdeu 13 vezes só na temporada 2025, já passou da metade das derrotas e no pique que vai, só Deus sabe onde vai parar. Você ainda considera esse elenco um dos mais fortes da América do Sul? Este elenco tomou 20 gols no Campeonato Brasileiro em 10 jogos. O ano passado foram 31 gols sofridos em 38 jogos. Então, assim, essas pessoas não vão resolver nada agora e nem depois, tá? Eu espero que no momento da janela do meio do ano, essas pessoas se afastem e deixem o Arthur Jorge. Peguem, entreguem a chave, o CEP, tudo que tiver da Toca da Raposa 2 e deixem ele ir no mercado, com certeza com as carências que ele já está analisando que este elenco tem. Agora, daqui por diante, é este elenco que tem. Ponto. É este elenco que temos a jogar os próximos 16 jogos, envolvendo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. É isso, Léo Campos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.